Que alegria poder conversar contigo, Karine, hoje, finalmente, né? Verdade. Ter a oportunidade de gravar essa entrevista tão importante para mim, para ti, para tantas mulheres e empreendedores que vão poder conferir esse conteúdo. Então, estou muito feliz, né, para a gente começar. E a gente vai falar sobre várias coisas e eu queria começar perguntando um pouquinho da tua jornada, né? Você nasceu em Caxias do Sul, mas morou em diversas outras capitais brasileiras. Então você saiu daqui e depois voltou para empreender. Conta um pouquinho para mim, por que você resolveu morar fora? E como foi essa experiência e o que isso te agregou? Eu sempre tive um espírito bem desbravador, assim, eu sempre fui bem curiosa. Então, na minha adolescência, eu tive a oportunidade de escolher o lugar que eu ia fazer a faculdade. Então, nesse momento, eu já escolhi um lugar bem diferente e quente. Eu fui morar em Florianópolis. Então, eu fui fazer faculdade de arquitetura lá. Essa época foi bem legal, eu tive muitas amizades, assim, que eu trouxe pra vida, né? Nesse período também, eu tive a oportunidade de transferir a minha faculdade, depois de um tempo, eu tive a oportunidade de transferir ela para Porto Alegre, para a PUC de Porto Alegre, que era uma faculdade que eu realmente tinha bastante interesse em estudar. E imediatamente eu fiz isso. Na época, eu tinha bastante dificuldade em decidir o curso que eu ia fazer, porque eu acredito que nós somos chamados muito cedo para definir a profissão, e era uma coisa bem difícil para mim, porque eu me via fazendo muitas coisas e amando fazer todas elas. Então realmente estava bem confusa, eu tinha muitas dúvidas. Nesse período, então, eu me mudei para Porto Alegre, eu transferi a minha faculdade para a PUC de Porto Alegre, com a possibilidade de começar a comunicação social, jornalismo simultaneamente. Duas graduações ao mesmo tempo? Duas graduações ao mesmo tempo. Então esse período foi um período de bastante estudo, né? E foi uma época que eu comecei a criar um lastro, né, de conhecimento, até para eu poder pensar realmente o que eu gostaria de exercer. Né? Nesse período também, eu comecei a ficar bem ansiosa para trabalhar. Eu sempre fui muito ansiosa para conhecer as coisas e ver como elas funcionam. Então eu já queria trabalhar. Na realidade, desde mais nova eu queria trabalhar, né? E aí os pais sempre diziam, é a hora de estudar. É hora de estudar. É hora de estudar. Né? Então aquele nervosismo já dava demais. Então eu resolvi naquele momento seguir só a faculdade de jornalismo. Trocou de área? Troquei de área, deixei a arquitetura de lado, comecei a fazer só a faculdade de jornalismo. Com isso, eu consegui abrir espaço no meu dia a dia, na minha rotina, para trabalhar. Que é o que tu queria desde o começo. Que era o que eu queria desde o começo. Então, nesse momento, eu tive o meu primeiro empreendimento. Tu não foi procurar um emprego, um estágio na área, tu já querias empreender? Como é que era isso? Não, eu já queria empreender, né? O pensamento de ter algo meu era muito grande, muito latente. Já tinha essa ideia do começo? Já desde o começo. Da tua jornada profissional? Exatamente. Então eu tive meu primeiro empreendimento, que foi uma clínica veterinária. Né? Lá é como se fosse uma mini empresa. Né? Eu tive todas as experiências em todas as áreas, desde da área administrativa, financeira, de marketing, de comunicação da marca, da empresa. Então, lá naquele momento, eu já fazia muito do que eu faço hoje em grande escala, né? Então, foi pra mim uma escola. Tu né? tinha quantos anos na época? Eu devia ter uns 19 anos, algo do gênero. Muito jovem, né? Muito jovem. E tu foi julgada até naquele momento, né? Por estar estudando numa área e empreendendo em outra. Que as pessoas entenderam o que tu estava fazendo? Não, nunca ninguém entendeu. Mas assim, eu sabia o que eu queria. Eu queria ser feliz. Ponto pacífico. Eu precisava me sentir realizada e feliz. Porque eu sabia que em algum momento eu ia encontrar o meu caminho mais delimitado, né? Mas eu precisava tentar. Ter experiências. E começou a dar certo. E começou a dar certo. Começou a dar certo, começou a ficar bem redondo o negócio, começou a dar lucros já. Você tinha todo o negócio estruturado, equipe montada, agenda lotada, estava tudo dando certo. E aí, que contas foram essas que você fez, assim? Contas de sonhos, né? Contas de o que eu quero pra minha vida.
onde eu quero estar daqui 10 anos, coisas que a gente pensa muito. O que eu quero fazer das minhas férias? Aquele negócio não era compatível com os planos que eu tinha para mim. Eles eram bem grandes, eles ainda são. Sempre foi ousado e pensou grande, né? Isso. Então, assim, naquele momento eu defini, eu já tinha recebido várias propostas de compra, porque, claro, quando um negócio é ajustado, né, tu vê que o negócio tá dando certo, sempre surgem pessoas querendo comprar, os próprios funcionários da época que queriam comprar. Então, naquele momento, eu fiz a primeira venda de empresas. Então, eu consegui ter ganho de capital, eu nem sabia o que era isso na época, né? Ou seja, eu investi um valor e eu vendi por 4 vezes o valor que eu tinha investido. Né? Então, ali foi a minha primeira experiência como empreendedora, né? E eu sabia que eu precisava encontrar algo que, um produto que me trouxesse ao patamar que eu almejava, né? E não era a clínica, né? Não era a clínica. Não era a clínica. Da onde você acha que vem essa sua vontade de empreender desde tão cedo? E por que empreender? Na realidade, a pergunta certa é por que não empreender? Eu acho que o empreendedorismo, ele tá no sangue. É uma coisa assim, é uma vontade de melhorar. É uma vontade de fazer virtuoso, de multiplicar. É uma vontade de ver a necessidade de alguém, linkar com um produto do outro. É uma vontade insaciável de encontrar uma solução de qualidade para as pessoas. De unir, né? Quem pode resolver com o problema, criar soluções, transformar a realidade. Exatamente. É transformar a realidade. É pegar algo pequeno, ver um valor nele e transformar isso, multiplicar, né? Que hoje em dia eu digo que a gente precisa trazer mais pessoas para esse círculo, né? Esse ciclo de prosperidade. Né? E aí você inquieta naquele momento com a clínica, né? Fez a sua primeira venda, multiplicou o capital, né? Teve uma experiência super bacana, ainda muito jovem. Prosseguiu na sua busca por encontrar algo que pudesse te satisfazer na sua dimensão. Isso. Como é que foi que você chegou ao ponto que você está hoje, de trabalhar com o mercado que você trabalha hoje, com o produto que você opera hoje? Conta um pouquinho como é que foi essa transição. Ah, sim. Em determinado momento ali, eu já tinha ido morar no Rio de Janeiro, né? Eu já trabalhei com comunicação lá no Rio de Janeiro. A gente vai ficando mais maduros e a gente vai percebendo que o essencial é o que a gente quer por perto, é a família, né? Então eu voltei. Nesse momento da minha jornada ali, eu comecei a trabalhar com comunicação, né? Com uma comunicação estratégica para algumas empresas. E nesse momento que aconteceu algo mágico, eu encontrei o meu produto. Eu encontrei a iluminação de LED. Naquele momento eu vi, minha cabeça começou a borbulhar, eu comecei a ver muitas aplicabilidades para aquele produto e eu comecei a ver o quanto aquilo traria benefícios para todos os empresários e para as pessoas também no cotidiano. E naquele momento eu já sabia, eu tinha encontrado o meu produto. E viu a grande oportunidade. Eu vi a grande oportunidade. E aí exatamente. O que você fez? Foi um insight. Senão eu preciso trabalhar com isso. Eu realmente foi uma coisa assim de fervor mesmo, assim, né? Eu preciso trabalhar com isso. Sim. E naquele momento, então, eu acabei trabalhando para terceiros, né? Que já trabalhavam com esse tipo de produto, etc. Era um produto inovador na época. Estava chegando no Brasil, Estava chegando no Brasil. Isso faz cerca de quanto tempo? Mais ou menos uns 6 anos. Então, era um produto inovador, tinham poucas empresas, eu acabei trabalhando para uma empresa naquele momento. Só que para mim não foi uma experiência muito agradável. Por quê? Porque a minha cabeça estava muito à frente. Eu me sentia presa a moldes de fazer negócio que não eram o que eu entendia o certo. Né? Eu precisava de autonomia e liberdade, e eu não ia ter ali. Então, novamente, eu busco o meu norte. É isso que eu quero? Ou o que eu tenho que ajustar aqui? São pequenos ajustes que a gente vai fazendo ao longo da vida que vão nos levando para o que a gente quer, né? Então, naquele momento eu vi, agora é a hora de eu fazer uma virada, né? Eu preciso pegar
toda essa ideia de negócio que eu tenho e trabalhar este produto que eu acredito. Eu acho que uma palavra importante que eu percebo, que é a personalidade. O negócio não tinha a tua personalidade. Não tinha. Tu estavas anos-luz na tua mente à frente da situação, né? Era mais ou menos isso. Tu queria incrementar, crescer, fazer coisas. Tu era muito boa com negociações e aquela situação te amarrava. Era mais Me ou menos amarrava, exatamente. Eu me sentia amarrada, exatamente. É essa a palavra. Então, nesse momento, existe uma transição onde eu realmente abro a minha própria empresa, né? Então, vamos lá. Depois lá da clínica, eu venho abrir, então, anos depois, uma nova empresa. E nesse momento, eu tive bastante ajuda do meu pai, com instruções mesmo, que ele é um empresário bem sucedido. Então, ali nesse momento, a gente escuta a voz de uma experiência, né? Eu tive muita ajuda também da minha mãe, dos meus amigos, para trazer estabilidade. Porque, querendo ou não, como um ser humano comum, eu estava com medo, né? Sim, o medo faz parte da jornada. O medo faz parte, do o tempo empreendedor, inteiro, né? a gente tem medo todos os dias. Basta a gente começar a lidar com ele. E ali eu tive a primeira experiência em, agora vai, né? E aí eu disse sim, agora vai. Eu sabia que ia ser difícil, eu sabia. Além desse apoio familiar, da tua família que acreditou em ti, dos conselhos do teu pai, você foi sozinha, vamos dizer assim, Sim. né? Você começou do zero ali, no conceito, na ideia, nas coisas que você queria desenvolver, você estava sozinha. Sim, estava sozinha, exatamente. É tão bom quando a gente é jovem, porque a gente não tem nada a perder, né? E isso faz parte do empreendedor, a gente poder ter liberdade de fazer as coisas, né? E também de ousar. É aprender a lidar com o risco. Exatamente, a gente tem sempre um risco. Eu estava lidando com um grande risco, mas eu queria muito. Eu sabia que ia dar certo. Eu tinha muita convicção que ia dar certo. Porque eu já imaginava a quantidade de clientes que eu poderia abranger. Eu já imaginava o produto que eu ia ter como carro-chefe. Tudo isso eu já tinha definido na minha cabeça. Bastava executar. Bastava executar. E aí, explica um pouco pra gente, então, você começou esse negócio, que é o negócio diante do qual você está à frente hoje. Como que ele funciona? O que que você faz, afinal? Então, eu trabalho com importação de iluminação em LED. Tá? O foco principal são indústrias e iluminação de vias públicas. Tá? Eu trabalhei 2 anos, mais ou menos, como funcionária, e há 6 anos, então, que eu sou a sócia proprietária, né? A diretora. E a gente desenvolve os produtos, né? Com os projetos luminotécnicos, que isso também eu busco lá na minha faculdade de arquitetura, né? Eu já tinha uma noção de como trabalhar com esse tipo de projetos. Então, eu desenvolvo os produtos de iluminação, a gente produz eles todos na China e trazemos eles ao Brasil. Basicamente, o negócio é esse. Tá? E você tem um cliente-alvo especial também, né? Temos uns clientes especiais. O nosso carro-chefe hoje são as cidades, né? Os municípios. A gente atende município, estado e federação, né? Esses são os nossos principais clientes. Então, hoje a gente atendeu já mais de 650 cidades, entre cidades, rodovias e clientes PJ também. Deve ser muito emocionante você iluminar uma cidade, né? É. Me fala um pouco da missão do negócio, assim, o que tem de algo maior no porquê você leva a luz a tantos lugares? Eu acho que se a gente for falar sobre isso, eu vou ficar um pouco emocionada. Mas realmente, levar a luz às pessoas, trazer luz, trazer segurança na vida delas, trazer economia na vida delas, é uma missão bacana. Eu sou muito orgulhosa do produto, porque quando eu enxerguei ele, eu já via isso tudo acontecendo, né? Hoje a gente vê cidades, tem uma cidade lá no Pará, se chama Barcarena. A gente iluminou mais de 10 mil pontos nessa cidade, né? Ela foi premiada como a Cidade Luz. Nossa. Ela teve uma queda nos índices de segurança, no caso de criminalidade, ela teve uma queda de 60%. Então, são índices, e assim, a cidade ganhou vida.
Então eu não levo só luz, eu levo vida, eu levo segurança para a vida das pessoas. Então é bem bacana trabalhar com isso. É bem bacana. E também esse teu negócio te levou a viajar por muitos lugares diferentes do país, né? Sim. E no mundo também, como é que é esse contato com esses clientes de outros estados, essas culturas que a gente aqui do Sul não está familiarizado, né? Com as Sim. necessidades deles, né? Sim. Isso mudou a tua vida de alguma forma? Mudou bastante, né? Bom, pelo fato, né, da fábrica mesmo, da nossa linha de montagem toda ser na China, então era ponto pacífico que eu iria ter viagens para lá, né? Então, até porque eu gosto muito de acompanhar o processo de desenvolvimento dos produtos. Você, inclusive, aponta melhorias contínuas no produto, né? Que eu sei, você comenta, né? Não, você a gente como a luminária sempre... pode ser melhor, mais econômica, mais bonita. Exatamente, a gente está sempre melhorando. Se sai algo diferente, que pode trazer um pouco mais de durabilidade, que pode trazer um pouco mais de desempenho, a gente está sempre aplicando no nosso produto. Eu acompanho isso muito de perto, né? Então, a minha relação com a China tem que ser bem de perto mesmo, né? Então, hoje em dia a gente... Você visita as fábricas? Eu visito as fábricas. Hoje em dia a gente já tem um escritório lá, né? Que faz todo o acompanhamento da produção, né? E também faz o acompanhamento da documentação para importação. Então, hoje em dia a gente está bem organizados nesse sentido. Mas no começo, claro, era eu que fazia todas as tarefas, né? E aí isso te tornou muito lúcida também para contratar. Com certeza. Né? Você teve a experiência de fazer todas as partes, todas as funções do seu negócio, né? Sim, sim. A gente começa a contratar quando a gente começa a ver que a nossa vida não tem mais espaço para ter parte social, né? Para curtir a família, etc. Então, nesse momento a gente vê, não, realmente a gente tem que aprender a delegar tarefas, que é uma coisa que, às vezes, a grande maioria dos empreendedores não conseguem fazer, né? Eles concentram tudo isso neles. Isso foi uma coisa que eu tive que trabalhar na minha vida, saber delegar as tarefas, mas hoje em dia é a melhor coisa, né? Saber delegar essas tarefas, porque eu consegui contratar as pessoas, já ter tido essa experiência naquele setor da empresa, eu já consegui contratar as pessoas que se enquadravam perfeitamente, né, para fazer o trabalho. O que uma pessoa precisa ter para poder trabalhar contigo? A primeira coisa que eu enxergo nela é garra, ânimo, proatividade. Eu gosto de pessoas alegres, felizes. Eu gosto de alimentar sonhos nelas. Eu gosto de dizer, olha, tu tá aqui comigo, tu vai crescer comigo. Eu quero que tu seja da minha equipe, porque as pessoas que trabalham comigo estão crescendo comigo. Eu quero que elas tenham as mesmas oportunidades que eu, né? Eu não quero que elas sejam simples funcionários. Eu quero que elas entendam que é um projeto de vida. E é um projeto que eu quero que elas estejam felizes. Pessoas que entendem que elas podem ser prósperas. Que elas podem conquistar os sonhos delas. Tudo que eu tenho dentro de mim, eu gosto de enxergar nas pessoas que trabalham comigo. Né? Porque aí eu vou saber que elas vão ter o mesmo gosto pelo negócio que eu. Inclusive, você fomenta tanto isso que às vezes as pessoas acabam te deixando. Me deixam. Como é que é isso? Não, é normal isso, né? Mas elas te deixam para alçar voos. Para alçar voos, e isso é maravilhoso. Eu enxergo secretárias que eu tive num cargo bom dentro das empresas, e eu sei que eu alimentei aquela autoestima. Porque hoje em dia o mundo está cheio de ladrões de sonhos das vidas das pessoas, né? E eu gosto de ser a pessoa que alimenta esse sonho. Eu pergunto, conforme vai passando o tempo, tá fazendo cursos? Como é que tá essa ideia? Tá guardando dinheiro? Tá desenvolvendo? Tá desenvolvendo, né? Porque eu quero que ela realmente seja uma pessoa que tenha conquistas, né? Em meio a todos esses desafios, essa jornada incrível, né? A gente tem o Fator Brasil. Como que tu avalia esse contexto nosso hoje? O desafio é ser empreendedor no Brasil, né? A gente tem uma carga tributária, assim, completamente fora da normalidade, né? Que as empresas começam no Simples Nacional, então elas vão crescendo de faturamento, então com isso elas vão se enquadrando em outras graduações de tributação, né? É maquiavélico isso, porque tu começa pagando um pagável, o que seria justo, o que tu entende, né, que tu teria que contribuir. Mas no momento que tu
entende que a tua empresa vai dar certo, que tu cria gosto pelo negócio, que tu vê o teu futuro ali, e que tu tá grande, aí o governo diz, não, agora que tu tá grande, eu quero 33% do teu negócio. Eu quero 39% do teu negócio. E daí, tuas contas estavam lá nos 10. Teus contratos estavam lá nos 10. E de repente, do nada, tu tem que pagar 39. Eu acho assim, passar a perna nas pessoas, né? Desanimar. E realmente assim, ó, só continua tendo empresa no Brasil quem ama muito o que faz, né? Ou quem enxerga uma única saída, né, para sua família, para os seus planos, né? Então, eu acredito que são heróis as pessoas que fazem isso. Eu me sinto muitas vezes enganada, mas aí eu penso, não, vamos continuar, né? Porque desistir não é uma opção, né? Desistir nunca vai ser uma opção para mim. Então, a gente continua. Além de tudo isso, ser mulher, né? O fator, assim, nós somos de uma geração, somos contemporâneas e somos de uma geração de transição, em que a transição foi feita, então a mulher foi ao mercado de trabalho. Porém, não são tantas ainda as mulheres, não são tantas ainda as mulheres que empreendem, né? Como que tu avalia isso? Torna mais difícil a jornada? Quais são os desafios da mulher empresária? Olha, quem te disser que não existem esses desafios está mentindo, né? Existem sim, são muitos os desafios ser mulher empreendedora, mas existem desafios e preconceitos de várias formas, não só por ser mulher, né? E eu lido com isso desde muito nova, né? Ou porque você é muito bonita, ou porque você chama atenção, então, ou porque você se posiciona, porque você tem uma opinião forte, né? E você não pode ser bonita e ser inteligente, né? Você não pode ser mulher e estar num cargo de liderança. Existe muito incutido ainda na nossa sociedade esses preconceitos, né? Então, e desde nova eu lido com isso, né? Não é uma novidade para mim. Então, o que eu sempre fiz e continuo fazendo hoje é pular essas pessoas. Fazer o contorno. E como é que a gente faz isso, né? O preconceito tá ali, né? O que tu pode fazer? Ou ficar triste e não alcançar teu objetivo, ou tu pode entender que ele é mais um obstáculo dos tantos que você tem, né? Tu tem impostos, tu tem um monte de obstáculos. Entender que esse preconceito é mais um obstáculo e se adaptar. Por exemplo, quando eu vou numa reunião de negócios, assim, geralmente eu tô com autoridades e geralmente são só homens. Então eu vivo muito isso, né? Então quando eu vejo que existe um obstáculo por eu ser mulher, ou às vezes não é só por ser mulher, às vezes por eu ser mais nova, uma menina, eu escuto muito, né? Nesse momento, assim, se eu vejo que há uma dificuldade, eu levo um homem junto. Eu levo um homem junto. Pronto, tá resolvido o problema deles. Se o problema era esse, tá aqui, tem um homem. Então, a gente começa a falar, a gente começa a negociar. 2 minutos depois, as pessoas já estão prestando atenção em quem entende do negócio. Então, aí eu descaracterizo o preconceito deles, porque eu tô entregando o que eles querem escutar, eu tô entregando o que eles precisam escutar. Então, ali eu desconstruo esse preconceito, né? É assim, é que nem camaleão, a gente vai se adaptando. Se um lugar é porque eu tô muito arrumada, na próxima reunião eu vou de calça jeans. Eu me adequo, eu uso das estratégias de comunicação social. A gente tem muitas delas, né? São várias estratégias de leitura do nosso cliente, né? A gente faz um scanner do cliente e se a gente identifica algum tipo de dificuldade por causa da aparência, por causa do tipo de fala, né, a entonação que tu usa, a gente muda, a gente se adequa, porque o foco não é mudar essa pessoa. O foco não é ensinar ela a não ter preconceito. O foco é fechar negócios, né? O foco é assinar contratos. Eu não vou deixar que o preconceito dessa pessoa tire o meu prêmio. Se ela quiser evoluir, eu sei que cada um tem um nível de evolução, mas eu não tô ali para fazer essa evolução, eu tô ali para assinar o meu contrato e é isso que eu faço.
Então, tu desenvolveu essa percepção, essa capacidade de ler, diagnosticar na situação o que é que você precisaria trabalhar e não perder a motivação, que eu acho que é isso que talvez acontece com muitas mulheres, né? Elas acabam perdendo nesse momento que elas sentem que tem preconceito, se acuam. Não, eu realmente não me deixo abalar por isso. Eu não me deixo abalar porque eu sei que eu sou capaz daquilo. E eu sei que ele precisa muito mais de mim do que eu dele. Uhum. Então, é esse o pensamento que eu tenho durante a reunião, sempre, quando eu sinto algum tipo de preconceito. São tão surpreendentes as tuas respostas, né? Tão inusitado a gente ouvir uma mulher assim tão bonita e tão jovem falar assim de uma forma tão segura. Como é que alguém pode fazer, Karine, para desenvolver essa mente empreendedora? O que você fez para ser assim? Mas eu acho que a gente tem que começar nos sonhos. Quais que são os planos de vida que tu quer, né? Vamos começar lá no básico. Tu quer uma casa? Tu quer uma família? Quantos filhos? Como que é esse marido que tu quer? Tu quer um marido ou tu quer só um cachorro? Tu tem que imaginar, tu tem que realmente desenhar o futuro que tu quer. Uhum. E lembrar das tuas paixões. Tu tem que ser apaixonado pelas coisas que tu faz. Então vamos linkar. Se tu não sabe, não tem problema. Eu fui sem saber por muito tempo, mas eu fui fazendo. Eu fui observando. Onde é que tá a minha felicidade? Porque o norte é ser feliz, sempre foi. Eu não aceito nada menos do que ser feliz. Então, se alguma situação me faz não estar feliz... Você se move. Eu me movo. Eu saio dali, eu não tenho medo de sair. Eu não tenho medo de recomeçar, né? Esse deve ser o instinto principal para ter uma mente empreendedora. Focar nos teus sonhos. Porque o que vai realmente ter significado é a hora do curtir. É a hora do se presentear, desfrutar a vida. Então, o teu trabalho tem que te permitir isso, né? Então, ali a gente vai encontrar força, essa inquietude. O empresário é inquieto, eu sou inquieta, eu estou sempre buscando outras maneiras de empreender, como fazer as pessoas terem mais clareza dos sonhos delas, né? Eu acho que é por aí. Eu tenho uma noção de que tu tem que buscar o amor, a vontade vem dali. Isso te levou, inclusive, a ampliar a tua atuação nos negócios. Então, você não importa só LED hoje. Fala um pouquinho pra gente de que outras coisas você começou a fazer. É que com o passar do tempo, a questão, a empresa, a importação, o desenvolvimento do produto, chegou num estágio bem organizado, vamos dizer assim. O sentido de que cada um tem suas funções e ficou tudo muito tranquilo, né? E aí a Karine não consegue ficar muito tranquila. Aí a gente começa, é natural que eu comecei a pensar como eu poderia ampliar os meus negócios, né? Eu já tinha um molde de negócios que estava dando certo. O que eu poderia era desenvolver outros produtos, né? Ofertar esse know-how para outras empresas, como consultoria. Então foi aí que eu comecei a desenvolver outros produtos, comecei a fazer consultoria. Hoje em dia a gente tem um escritório de desenvolvimento de produtos na China. Na minha linha mesmo, eu já tenho equipamentos médicos, hospitalares, higiene e limpeza. E agora que ficou fácil esse caminho, a gente está começando a fazer o caminho inverso. A gente está mandando minérios do Brasil para a China, que é uma demanda. Como é que eu faço isso? Tem demanda. Tem gente que tem a demanda. Vamos unir essas pessoas? Tá aqui o produto. Então ali eu faço o link de empresas e eu consigo também aumentar o volume dos meus negócios, né? Então foi mais ou menos assim que as coisas começaram a tomar outros rumos, né? Então hoje em dia a gente já está estabelecendo aí 10 produtos de linhas novas que não tem a ver com o LED, mas para mim é tranquilo, porque eu tenho o molde. É fácil instalar outro produto dentro daquele molde. Né? Eu já tenho as equipes. Eu tenho a equipe China, que cuida
do desenvolvimento dos produtos. Eu tenho a equipe China, que faz a conferência dos produtos na fábrica. Uhum. Eu tenho a equipe China que cuida da documentação. Então, a gente tem todas as equipes na China dispostas a isso, né? E preparadas para isso. E eu tenho toda a equipe no Brasil. Uhum. Eu tenho a equipe de vendedores, eu tenho a equipe financeira. Um dos teus sonhos, e você fala muito dos sonhos, né? Que são a grande motivação para mover essas montanhas todas, né? Sim. Era ter um filho, ter um nenezinho, né? Sim. E você tem uma filhinha linda hoje, a Caterine. Tenho. E eu queria te perguntar, assim, como mulher brasileira, empresária, qual é a vida que tu imagina para ela hoje? Eu tenho muita noção de que eu não posso criar expectativas em relação à vida dela, né? Porque eu fui completamente o oposto do que os meus pais queriam pra mim, né? Então ela pode fazer isso comigo também. Então eu não quero me sentir também pressionando ela a ter um estilo de vida, a ter um pensamento. Então eu procuro não pensar assim, acalmar o meu coração e fazer o meu melhor como mãe, né? Como que eu vou fazer o meu melhor? Sendo uma boa pessoa, né, orientando ela das maneiras corretas, que eu entendo corretas, né, eu gosto de orientar muito espiritualmente ela. Então, como mãe, eu procuro ser o meu melhor, né, eu acredito que aí é exemplo, né, eles nos imitam e nos seguem o dia inteiro, o tempo todo. Então, a gente tem que cuidar ali, eu acho que é aquele momento que a gente está fazendo o alicerce do bom caráter, o alicerce de uma pessoa feliz, de uma pessoa amada. Você iniciou a jornada empreendedora concomitantemente com a graduação de comunicação social e você concluiu essa graduação. Sim. Concluiu? Então você é uma jornalista graduada. Sou uma jornalista graduada. Concedendo uma entrevista. Sim. E você tem uma percepção interessante sobre a atuação dos profissionais da comunicação no país. Como é que você avalia a comunicação social profissional brasileira hoje? Minha opinião sobre os profissionais da comunicação no país e no mundo, eu incluo o mundo aqui, é um desastre. E se perdeu completamente o que a gente aprendeu na faculdade. Nós aprendemos lá que nós não iríamos passar a notícia ou a informação de maneira deturpada, manipulada ou com alguma intenção. E hoje o que a gente enxerga é só isso. É como se a gente não tivesse mais profissionais qualificados e que honram o que juraram quando se formaram, né? Então falta-se, mas aí tu pensa, isso vai vir de um, vai vir de dois, é uma quantidade tão grande que é de chorar. Eu tenho uma vergonha alheia tão grande dos profissionais da comunicação que, assim, realmente tá caótico, sabe? Acabou o jornalismo brasileiro, tem que nascer de novo. Uma nova geração. Ou, de repente, voltar ao básico que a gente aprendeu, porque, gente, quem faz a opinião é o destinatário, é o público. Tu tem que passar a informação limpa. E as informações não existe mais nem entre linhas. Existe o escancaro total da tendência, né? A tendenciosidade. A tendenciosidade, né? Nada nesse Brasil é só ruim ou só bom. E ninguém é só ruim ou só bom. A profissão, ela tem que levar a notícia, e existem notícias muito boas a serem dadas, que ninguém tem acesso porque eles não passam. Então, é triste. Isso tudo fez com que você se afastasse, né? Durante essa década, você se tornou uma pessoa bastante reclusa, bastante discreta, muito sóbria, né? Muito discreta. Sim. Por que conceder essa entrevista agora? Eu venho acompanhando o trabalho da NOI, já tem uns anos, né? Uma trajetória bem bacana, e eu participei de toda essa trajetória como uma empresa que eu sempre mostrei os meus produtos na tua empresa. Eu realmente tenho, eu só tenho coisas positivas a falar da revista, né? Eu entendo que é um jornalismo que é feito na revista, é um jornalismo elegante, é um jornalismo de
com muita matéria interessante, que realmente traz informação, inspiração, e que ele terminou com uma vontade muito grande. Tu sentiu vontade de falar? Eu senti vontade de falar, eu senti vontade de me fazer presente nessa trajetória, de estar ali nas páginas onde muitos empreendedores maravilhosos passaram, e eu realmente senti essa vontade. Era isso que eu precisava, porque eu não ia fazer nada se eu não me sentisse feliz. E eu me sinto feliz aqui, né? E eu acredito que todas as informações vão poder inspirar, poder contribuir. É isso que eu espero que eu tenha conseguido fazer. Tu acha que isso é o start de um novo momento teu? De aparecer mais, de falar mais ao mundo de uma forma geral, né? Não sei. Só pela revista. Acredito que sim, Carol. É uma coisa que a gente discorda um pouco, até porque tu trabalha com isso, né? Mas eu não tive experiências muito boas com isso na minha jornada, né? Então, estar na mão de um mau jornalista, tu pode transformar toda uma trajetória maravilhosa em lixo. Eles fazem diariamente isso com muitas coisas, muitas pessoas, e eles fizeram isso comigo no meu passado. Então, quando eu volto para NOI, eu avalio anos de matérias incríveis, pessoas maravilhosas que me inspirei em muitas das matérias, em muitas das entrevistas, quis conhecer essas pessoas, porque ali eu enxerguei a alma dessas pessoas. E eu pensei, se um dia eu for conceder uma entrevista, eu quero nesses moldes, eu quero desse jeito, bem feito. Porque a gente pode fazer de dois jeitos, né? Mal feito e bem feito. E como a gente vê gente fazendo mal feito. E eu enxergo aqui brilhantismo, né? Em toda a trajetória da revista. Brilhantismo, perfeccionismo, inspiração. E eu quis estar presente nessa trajetória. Muito obrigada. Fico muito feliz com as tuas palavras e também me emociono, porque a gente trabalha muito, né, com muito amor para mostrar o melhor das pessoas, né? Exatamente. Pra gente encerrar, tu quer falar mais alguma coisa que eu não tenha perguntado, que tu acha importante, uma mensagem final, o que tu gostaria de registrar? E eu sinto bastante realização da nossa conversa e também dos anos de parceria. Que seja o começo de um novo ciclo maravilhoso. Eu sempre digo, o que me empolga mesmo, é saber que eu mal comecei. Muito bem. A gente tá no início ainda, muita coisa boa dá pra fazer, né? É isso aí. Vamos adiante. Obrigada. Nada.